Tem uma coisa que é bem fácil de achar, é fã de Star Wars que não é tão fã das prequels assim. Vamos combinar, as prequels têm muitos problemas. E um problema muito grande nas prequels é o seu próprio protagonista ou a falta de. Porque quando a gente pega os 3 filmes, é bem nebuloso no primeiro filme se o protagonista é o Obi-Wan ou o Qui-Gon Jinn. Definitivamente não é o Anakin. No segundo filme, o Obi-Wan é um personagem muito mais ativo do que o Anakin, que eu não vou ficar falando sobre o que o Anakin fica fazendo no segundo filme. E no terceiro filme é o único que o Anakin tá mais presente. Mas verdade seja dita, o Anakin é o personagem principal das prequels de Star Wars. E o Anakin junta 2 características bem comuns do cinema. O conceito da profecia e do personagem que é o eleito, né? O escolhido. E o personagem principal que é insuportável. Mas se você goste do Anakin ou não, é muito interessante pensar que... ele virou Darth Vader. Aconteceu muita coisa ruim por causa das decisões dele, mas o papel dele de trazer equilíbrio pra força, isso ele conseguiu fazer. Eu sou o Luiz Felipe, e esse é o Lip Sem Foco. Olha, dentre todas as coisas problemáticas das prequels, eu acho que o que mais me incomoda é o fato de que não parece Star Wars imageticamente. Se você pega qualquer frame das sequels dos episódios 7, 8 e 9, compara com o episódio 4, 5 e 6, eles são muito parecidos. As prequels têm outro rolê, já que ela acontece antes da ascensão do Império e antes da queda da República. E não apenas imageticamente, mas as prequels também têm algumas tramas, alguns plots que eles não combinam com o que é Star Wars, sabe? No primeiro filme, a gente tem muito uma trama política e econômica que poderia ser boa. Uma trama política e econômica pode sim ser muito interessante. Não é. Simplesmente não é. No segundo filme, o Obi-Wan, ele faz tudo, porque... Ai, meu Deus, o Obi-Wan carrega essa trilogia nas costas. E o Anakin, que no primeiro filme era uma criança, que tava crescendo, no segundo filme ele já é um Jedi. E ele passa a maior parte do filme refugiado com a Padmé, rolando na grama, dando beijo na boca. E o terceiro filme é uma grande loucura, mas claramente é o melhor da trilogia, né? Mas sabe, eu sei que é um pouco difícil julgar o personagem do Anakin, porque o roteiro não ajuda ele, e o Hayden Christensen é um péssimo ator. Mas eu juro que a jornada do Anakin melhora, ele como personagem cresce se a gente observa só os fatos em si, e não a forma como os fatos aconteceram. Vamos lá. Vamos lembrar que o Anakin é uma criança que morava em um planeta em que ele e a mãe dele eram escravos. Do absoluto nada, aparecem uns caras lá que eles usam umas espadas que soltam luz, é fantástico. E dizem pra ele que ele é o escolhido. O escolhido para o quê? Não sei. Are you an angel? E aí essa galera simplesmente demonstra interesse nele e oferecem um trampo, né? Oferecem uma oportunidade dele sair de lá, só que a mãe dele não poderia ir junto. E, cara, por mais que ele pudesse, realmente, ele queria deixar de morar naquele planeta horrível, ele é uma criança que do nada ofereceram pra ele a oportunidade de mudar de planeta ao custo de deixar a mãe pra trás. Pensa a cabeça dessa criança. E aí ele vai pra Coruscant e ele começa a treinar. O Obi-Wan vira um mestre dele e ele vira um aprendiz de Jedi. Só que pensa se essa criança que você mal entende o que raios é a força e dizem que você é o escolhido que vai trazer o equilíbrio à força. Você mal entende o que é a força, mas você vai trazer o equilíbrio pra ela. Cara, e aí a gente começa a chegar nas falhas dos Jedis. Uma parte muito grande de Darth Vader ter existido é porque os Jedis falharam. E falharam feio com o Anakin. Porque os Jedi simplesmente consideraram o Anakin como uma criança que ia crescer, ela ia estudar, ela ia virar um mestre Jedi em algum momento e lutaria do lado da luz da força. E eventualmente cumpriria sua missão de trazer o equilíbrio à força. Só que nenhum deles se importou em perguntar como ele se sentia em relação a isso. E o Anakin é um personagem extremamente impulsivo, é um personagem extremamente cabeça quente. E ninguém tava levando isso em conta. E esse personagem
personagem que era extremamente impulsivo e cabeça quente, ele era uma pessoa que a única coisa que ele queria era o bem da família dele. Ele queria o bem da Padmé e ele queria o bem da filhos que estavam por vir. Esse Anakin é um cara simples, né? Nossa, ele é uma pessoa muito simples, com uma responsabilidade do tamanho do universo nas costas. E ao invés de demonstrar qualquer tipo de apoio pra ele, o que os Jedi fazem? O tempo inteiro os Jedi falam não. E o mais engraçado é que em muitos momentos ele se mostra genial. Em muitos momentos ele salva o dia, tomando as decisões dele. Mas mesmo assim, ele nunca tá pronto pra ser um mestre Jedi. Por outro lado, Bento XVI, Palpatine quer saber o que o Anakin tem a dizer. Enquanto os Jedi colocavam freios no Anakin, o Palpatine chegava e oferecia asas. Is it possible to learn this power? Not from a Jedi. E agora eu quero que você tenha coragem em me dizer que o Anakin fez errado na hora que ele se ajoelha pro Palpatine. E olha, esse é o único momento que eu vou fazer questão de mencionar o roteiro. Gente, o roteiro é ruim. A forma como as coisas acontecem não são convincentes. O Hayden Christensen não passa a emoção ali. Naquele momento em que o Anakin se ajoelha pro Palpatine, cara, o roteiro peca por não deixar claro pra gente o nível de dúvida que o Anakin tinha até aquele momento. No momento em que o Anakin escolhe deixar que o Palpatine mate o Mace Windu e logo depois se ajoelhar para ele, aquele é o momento mais decisivo de Star Wars. E o roteiro certamente esperava que a gente não conseguisse supor o que o Anakin ia fazer naquele momento. Só que é fácil de supor. É bem claro pra gente que o Anakin não se ajoelharia. Simplesmente se a atuação do Hayden Christensen mostrasse um Anakin muito mais confuso, muito mais conflituoso com tudo que o Palpatine e os Jedi falavam pra ele. Durante o terceiro filme tava bom ser só no terceiro filme que isso fosse desenvolvido. Mas não é o que a gente tem. Naquele ponto tá muito claro o que o Anakin tá achando. Então quando o Anakin se ajoelha, uou, como assim ele se ajoelhou? Não tava construindo pra ele se ajoelhar. Por isso é ruim. Mas se a gente volta a se ater um pouco mais aos fatos e não na entrega de uma atuação fraca, é muito fácil entender o Anakin se ajoelhar naquele momento. E, gente, nem é como se fosse minimamente surpreendente o Anakin se ajoelhar pra um fascista louco, né, cara? No segundo filme, o mínimo de momento que ele tem para falar de política com a Padmé, ele abre a boca pra falar merda. Sounds an awful lot like a dictatorship to me. Well, if it works. You're making fun of me. No, I'd be much too frightened to tease a senator. Mas é nesse momento, de novo, em que o Anakin se ajoelha como um Jedi e se levanta como Lord Sith, ou melhor, como Lord Vader, em que ele cumpre a profecia e que ele traz equilíbrio à força. E sim, agora a gente vai precisar falar da força. A força é uma energia que simplesmente existe. Ela toca todos os lugares. É um conceito muito parecido com o do véu da magia. Existem várias obras, vários jogos que usam o conceito de que a magia é como se fosse uma camada a mais de realidade que existe na nossa própria realidade. Essa camada a mais, ela toca como um véu toda a nossa realidade. Tudo é tocado pelo véu da magia. A diferença entre uma pessoa comum e um mago é que um mago consegue tocar nesse véu e tirar desse véu uma bola de fogo. É muito parecido com Star Wars esse conceito, né? Se você pensa na força, o que a força nada mais é do que uma energia que está presente em absolutamente todos os lugares e que existem pessoas que conseguem canalizar essa força e pessoas que não. A diferença de um Jedi para uma pessoa comum é que o Jedi consegue manipular a força. Ele consegue empurrar uma pessoa ou trazer uma pessoa para perto ou influenciar a mente de uma pessoa ao canalizar a força. Então nesse mundo, a força nada mais é do que um tipo de energia. E como uma energia, ela não entende conceitos complexos criados por humanos que vivem numa sociedade, sabe? A força não entende o que é bem e mal. Força é uma energia neutra. Ela só existe. Ela é só uma energia que tá aí. Esse é um bom jeito de definir a força. O que a força é? A força é um negócio que tá aí. Tá aqui agora? Tá. Tava antes, tava também. E é por ser neutra que o desequilíbrio incomoda a força. Mas Lipe, como assim tava desequilibrado? A força tava desequilibrada. No momento das prequels, mal existem Siths e, bom, você tem Jedi de tonelada. Isso configura muito claramente
claramente um desequilíbrio. Você deve ter uma centena de pessoas que conseguem canalizar a força e que estão do lado da luz da força, mas você tem pouquíssimos canalizadores e pouquíssimos sensitivos à força do lado sombrio. Mas, poxa, é melhor que tenha mais gente do lado da luz do que do lado das sombras, né? Olha, pra gente que possui um conceito de sociedade muito bem estabelecido e conceitos duais, né, como bem e mal, pra gente faz sentido. Novamente, pra força, que é uma energia neutra, ela não tá nem aí pra isso. A força não tem nenhuma consciência de que o preço para que o equilíbrio da força aconteça é que um ditador maluco das ideias vai assumir o poder e instaurar um Império Galáctico. Você acha que a força sabe o que é um Império Galáctico? Então, mais uma vez, no momento mais decisivo da saga Star Wars, ao invés de matar o Palpatine, o Anakin escolhe se ajoelhar pra ele. E naquele momento, ele traz o equilíbrio à força. E eu acho muito engraçado que o Anakin sucumbir ao lado sombrio mostra uma falha gigantesca do lado dos Jedi. Se os Jedi não tivessem um código tão restrito, se eles não fossem tão duros, talvez o Anakin não tivesse sido seduzido pelo lado sombrio da força. Só que a questão da profecia coloca uma questão um pouco mais determinista, e aí fica um pouco mais difícil a gente avaliar se, independente do que acontecesse, como o Anakin ele era o escolhido, ele iria eventualmente acabar tomando essa decisão. Ele ia acabar chegando nisso sozinho. Mas o quão interessante é ver que o George Lucas criou um personagem messiânico com uma profecia e que ele era o escolhido. Ele era o personagem que ia trazer o equilíbrio de volta à força. Só que isso não ia ser pro bem. O Anakin cumpriu a sua missão, por mais que pra gente pareça ter sido por linhas tortas. E bom, essa é uma forma diferente de olhar pra Star Wars. Espero que tenha feito sentido. E se você tem alguma coisa pra acrescentar nessa discussão, coloca o seu comentário aqui embaixo, eu vou adorar ler. Deixa o seu like, se inscreve, manda o vídeo pra alguém. Eu sou o Luiz Felipe, esse é o Lip Sem Foco e valeu!